Olá a todos, boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesse momento, pedindo aqui, agradecendo a todos. Estamos aqui nesse momento, agradecendo ao nosso Pai maior, que é Jeová Deus Real, e ao nosso Senhor Cristo Yeshua, o Filho de Deus, que reina sobre o reino de Deus. A paz do Senhor para os senhores que estão aí nos ouvindo do outro lado. Eu sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária do Teu Reino. Estou aqui nesse momento para transmitir para vocês essa mensagem de fé, esse culto maravilhoso online, para que vocês possam estar nesse momento aqui assistindo o nosso culto, para que a gente possa transmitir para você e para a sua família, para que você possa estar ouvindo a palavra de Deus. Sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus e da Associação Evangélica das Igrejas do Projeto Capelão em Ação, onde eu moro, onde eu nesse momento eu peço aqui um grande abraço ao nosso pastor Márcio Marques, presidente Leandro Apolinário, ao Ministério de Celso, de Mira, de Augusto, de Leme, pastor Antônio lá de Goiás, pastor André lá de Taparica, sua esposa Danúbia, André Salles e sua esposa, Cícero Íris, né? Outros irmãos em Cristo na fé, de outras denominações, de outros ministérios, né? A palavra de Deus, ela é viva e exerce poder. E nós estamos aqui nesse momento fazendo o nosso papel de pregador da palavra, de evangelizador, para que você possa nesse momento estar nos assistindo e nos acompanhando e mandando o seu e-mail aí no sosajudaespiritual@gmail.com. O SOS Ajuda Espiritual é o e-mail que nós enviamos para todos e nós deixamos aí para que você possa entrar em contato com a gente, né? Você que está com problema no casamento, na família, esposa se esfriou com o marido, marido com esposa, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, está com problemas em casa, perseguição no casamento, na família, com vizinhança, né? Tudo dando errado para você. Consequentemente, tem alguém trabalhando contra a sua vida. Tem alguém fazendo obra de magia negra para você. Você, nesse momento, não pode estar fraco espiritualmente para isso. Então, você, nesse momento, tem que procurar estar forte. Se você está fraco, procure quem está forte para te ajudar espiritualmente. Você mandar um e-mail para o sosajudaespiritual@gmail.com. O SOS Ajuda Espiritual com 2 L's. Vamos botar aqui na tela para que todo mundo possa acompanhar, né, o nosso e-mail, e vocês puderem estar aí assistindo e ouvindo a gente, né? Pode mandar aí nos comentários, fazer pedido de oração. Nós estamos aqui nesse momento para nos ajudar vocês em sentido espiritual, né? O SOS Ajuda Espiritual, do jeito que está escrito aí, ó, com 2 L's, @gmail.com. É um e-mail que você pode mandar para a gente e nós vamos estudar. Você pode mandar lá, botar o seu nome ou colocar desconhecido, se você não quer se identificar. E aí nós vamos colocar o seu nome na mesa de oração. Vamos ler o seu caso, estudar o seu caso, vamos te orientar com base bíblica, né, o seu problema, que cada caso é diferente do outro, não é igual ao outro, para que você possa estar, nesse momento, estar sendo orientado espiritualmente pelas Escrituras Sagradas. E nós vamos colocar o teu nome, onde seu nome completo, com sua data de nascimento, e nós vamos colocar seu nome na corrente de oração, para que você possa estar com a sua vida abençoada, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O SOS, a Ajuda Espiritual, é o e-mail que nós colocamos, é um canal, um correio eletrônico, para que você possa estar se comunicando com a gente, né? Através do e-mail, nosso culto aí, nossa online aí, né? Pela fanpage da página da Igreja Missionária do Teu Reino, né?
Nós também temos a página, a fanpage também da TV Missionária Templo do Reino de Deus, no Facebook, né? E nós temos a nossa página no nosso programa, na nossa reunião, do nosso culto, na TV Brasil, né? Scrum Club. E aí você vai conseguir achar a gente lá no YouTube também. Nesse momento, nós estamos aqui transmitindo a palavra para você, né? Transmitindo, fazendo todo esse trabalho de transmitir para você a palavra de Deus de forma gratuita, voluntária, né? Para que vocês possam estar ouvindo a palavra de Deus para você, né? Então, nesse momento, nós estamos fazendo o nosso papel de evangelizador, de pregador da palavra. Você pode mandar a sua mensagem aqui, que eu estou também transmitindo aqui no celular aqui para as pessoas, para acompanhar o nosso programa aqui nesse momento, né? Isso é interessante, isso é muito bom, né? E a palavra de Deus, ela é viva e exerce poder. E nós estamos aqui para fazer um trabalho para te ajudar a você conseguir se libertar de algum problema que está acontecendo na sua vida, né? E isso é importante porque nosso trabalho é de forma voluntária, gratuita, né? Nós não cobramos nada de ninguém e nós estamos fazendo o nosso trabalho da obra de Deus, né? Para que você possa estar nos ouvindo, né? Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração, né? E essa oração você vai estar agora, nesse momento, colocando a tua mão para que a gente possa orar junto com você, para que Deus possa te abençoar em nome do Cristo, em nome de Yeshua, para que você possa conseguir resolver, né? Para que a gente tenha uma semana abençoada de paz, com os dois pés direito e esquerdo, com a proteção de Jeová Deus, de alto, poderoso, e que através do Espírito Santo e que o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dele que nós pedimos aqui, nos guie e nos guarde, né? Então vamos nesse momento colocar as mãos, fazer a nossa oração. Pai amado, Deus eterno, Tu és o Criador de todas as coisas, ó Senhor. Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh. Tu és o grande Adonai, Tu és o Criador dos céus, da terra e do mar. Tu és o excelentíssimo Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus da eternidade, Deus de tudo. Tu és magnífico. Tudo está nas Tuas mãos. Todo o poder emana das Tuas mãos. O Senhor causa o que venha a ser o que quiser. E por isso nós estamos pedindo aqui, ó Senhor, que o Senhor abençoe os lares, as famílias, e essa oração, essa palavra, que o Senhor toma posse agora dessa oração, dessa palavra, que ela entre nas casas, entre nas famílias, abençoe as famílias, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço aqui pelos pobres, viúvas, necessitados, mendigos de rua, as pessoas carentes, os desabrigados, aqueles que estão sofrendo agora com criança pequena em casa, que estão em depressão, outros que estão desempregados com criança pequena passando fome, outros que estão tristes porque perdeu uma... outros que estão tentando. Bata nessa porta agora, faça que essa pessoa desista de cometer esse ato, que o Senhor dê providência nas pessoas. Peço por aqueles que estão no corredor da morte, da fila dos hospitais, aqueles que estão morrendo na fila da regulação, outros que estão acamados, estão no centro, estão na mesa de UTI, na cama, outros que estão acamados, estão na cadeira de roda, andando de amuletos, outros que estão, nesse momento, à beira da morte no leito de UTI, outros que estão nos presídios, presos, pagando pena, que cometeram crimes, outros que, nesse momento, estão lá porque estão presos inocentes. Nós pedimos pela casa de recuperação de drogados, aqueles que estão passando, se recuperando, que o Senhor faça providência da vida dessas pessoas.
Eu peço por aqueles que estão nas creches, nos orfanatos, asigos de idosos, centro de acolhimento, aqueles que estão sofrendo nesse momento porque perdeu uma casa agora, no vendaval, no temporal, outros que estão passando fome. Eu peço pela população da Bahia que está sofrendo com a criminalidade, com o tráfico de droga, com a prostituição, com crianças sexualmente exploradas, pessoas desaparecidas, onde o Comando Vermelho está, nesse momento, tomando as casas das pessoas de bem, botando as pessoas para fora, onde, nesse momento, as pessoas que trabalharam para ter os seus bens sendo confiscados pela marginalidade. Que o Senhor venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, para que o Senhor possa acabar com todo o sofrimento da humanidade, enxugar toda lágrima, todo pranto, toda dor, restaurar essa terra, trazer o paraíso e a vida eterna. E o Senhor chamará todos que estão nos turnos memoriais para a segunda oportunidade, e todos ouvirão sua voz e sairão ao Senhor. Porque o nosso Senhor, o Cristo Yeshua, está reinando sobre o teu reino. E ele fará justiça, porque em 1 Coríntios 6, do 9 a 11, diz que beberrões, adúlteros, escarneadores, né? Pessoas avarentas, assassinos, ladrões, idólatras, o Império Mundial da Religião Falsa, todas essas pessoas que cometem crimes, corrupção do nosso país e de outros países, não herdarão o reino do Senhor. E por isso nós pedimos aqui, ó Pai, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, ó Pai. E nós sabemos que Tu és Deus. O Senhor é o Deus do resultado, é o Deus da providência, é o Deus que proverá todas as coisas. E o Senhor tem provido sobre a vida de muitas pessoas e sobre a minha. Nós pedimos aqui ao Senhor que o Senhor abra-se as portas e as janelas do céu e derrame as bênçãos do Teu Espírito Santo em nome do Cristo, em nome de Yeshua, na vida de todos que estão assistindo aí, que colocaram o currículo e não foi chamado, que estão com um processo de indenização e não foi contemplado, que será contemplado. Essa semana será de bênção para todos que estão aí. Muitos que estão com salário atrasado, que a empresa não pagou, os outros órgãos públicos e privados, mas que o Senhor abra-se as portas e os caminhos, dilata todo o nó, quebrai toda a corrente maligna em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Peço pelo povo de Taparica, de Veracruz, Simões Filho, Camaçari, Viadávila, Canteiro, Mata de São João, Salvador e toda a nossa Bahia está sofrendo nesse momento com esse desgoverno que está aí, com essa corrupção, e meteram a mão dos aposentados, o dinheiro dos aposentados, pensionistas, dos pobres, dos velhinhos que compram seus remédios, seu dinheiro para sustentar suas famílias. Que o Senhor descerá a sua espada sobre essa corrupção dessa terra, ó Senhor. E até mesmo pessoas dentro da tua casa, usando o teu nome, comercializando com a tua palavra, ó Senhor. E por isso nós pedimos aqui, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, e agradecemos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, essa oração foi forte. Essa oração foi para você que está aí do outro lado. É para a sua vida, para a sua família. E hoje a palavra devocional ela está no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, onde diz que a tua palavra é a luz, lâmpada para os nossos pés. E nós não podemos, de hipótese nenhuma, fazer isso para a nossa vida, né? Então diz aqui a palavra de Deus em Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. É a parte A. Então olha o que diz aqui. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E a tua luz para o meu caminho. Aí o versículo 106 diz aqui. Jurei, cumprirei que guardarei os teus justos juízos. Eu estou muito aflito, verifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra, né? Então nós temos que buscar primeiramente isso, né?
nos refugiar da palavra de Deus, nos alimentar da palavra do Senhor, porque tu és o Deus maravilhoso, é o Deus da eternidade, é o Deus de todo o poder. O reino de Deus, ele já domina nos céus. Os nossos olhos não veem, mas aquele que tem fé e acredita, né, que a fé é aquilo que nós acreditamos das coisas não vistas, que nem o nosso olho e não está na condição desse mundo, não está sob esse domínio aqui, mas está sob um domínio espiritual celestial. Então, vocês podem mandar aí nesse momento as suas orações, pedido de orações, né? Pode estar mandando aí muitas coisas aí que nós vamos aqui, nós estamos compartilhando aqui no Message, né? Para as pessoas também participarem com a gente e vocês estão aí compartilhando também com outras pessoas, porque Deus, ele é maravilhoso, Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Senhor Yeshua, ele é, com certeza, é o Filho de Deus, Rei do Reino de Deus. E a palavra de Deus diz que Marcos 16:16 fala claramente que aquele que não crer não será, aquele que crer será salvo, e aquele que não crer será condenado, destruído. E nós não podemos, de hipótese nenhuma, deixar que a gente se esfrie na fé, né? Que a gente esteja fora do contexto da palavra de Deus. Muitos que não conseguiram, né? Muitos que não conseguiram sair do caminho, e saíram do caminho de Deus, muitos não conseguiram voltar até hoje, porque Satanás e seus demônios enlaçaram essas pessoas. Então a gente não pode, de hipótese nenhuma, perder o nosso amor a Deus, de hipótese nenhuma. Nós não podemos fazer isso, né? Porque nós sabemos que tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje, tudo que acontece hoje, nós sabemos que o Criador, Jeová Deus, ele criou o mundo, ele criou também todas as coisas, assim como ele criou os anjos. Mas o mundo jaz no poder do maligno, um sistema iníquo. Mas a criação do mundo é de Deus e todas as suas maravilhas. Mas sabemos que as pessoas estão dominadas pelo sistema maligno, do dinheiro. As pessoas estão deixando de ter amor entre as outras por conta da ambição, né? E nós não podemos perder esse foco de jeito nenhum, né? O que acontece? Nós sabemos. Então, nós não podemos fazer isso e acreditar que nós temos a força através da palavra de Deus para conseguir fazer isso, né? E nós temos que seguir essa trajetória, né? Então, se a gente conseguir fazer essa trajetória e seguir ao reino de Deus, nós vamos sim ser vitoriosos. Nós conseguimos ser vitoriosos, nós podemos sim fazer a vontade do nosso Cristo, né? E nós sabemos que nós poderemos fazer isso, né? Só basta a gente querer. E quando a gente quer, a gente chega no lugar que a gente quiser, né? E a gente consegue chegar. Então, meus amados, não tenham medo de nada. Confie no Criador, porque nós sabemos que
O Deus que nós cremos, ele existe. O SOS Ajuda Espiritual é o nosso correio eletrônico, é o meio de nós comunicarmos, né? Então, dando continuidade aqui a Salmo 119, versículo 108, diz: aceita e eu te imploro as ofertas do livre-arbítrio da minha boca. Ó Senhor, ensina-nos os teus juízos, né? Está aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no livro de Salmo 119, versículo 108. Então, o 109 continua: a minha alma está continuamente em tuas mãos, ainda assim não esquecerei a tua lei. Os perversos deitaram um laço para mim, ainda assim não me desviei dos teus preceitos, assim, ou seja, tentam querer destruir de toda forma a nossa vida, tentam contra a gente, armam laços contra nós, né? Armadilha de passarinheiro, né? Aí o 111 diz: os teus testemunhos tomei herança para sempre, pois eles são regozijo do meu coração. 112 diz: inclinei o meu coração a executar os teus estatutos sempre até o fim. Então Deus ele está dizendo a você, através dos salmos, né, que nós podemos ter condições de fazer, né, de chegarmos para fazer o que a gente tem que fazer, a palavra de Deus, né? É a Bíblia Sagrada, né? Nós temos essa obrigação de nós fazermos isso. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e exerce poder. Nós estamos aqui fazendo aqui a transmissão compartilhando aqui, né, para os grupos do Facebook, né, do WhatsApp, né, do Instagram, para poder a gente conseguir mandar aqui, né, para poder fazer um compartilhamento, né, para que as pessoas também possam acompanhar o nosso programa, para que a gente entenda que a palavra de Deus ela não tem que ficar só para a gente, ela tem que ser compartilhada em todos os lugares, né? Então você pode mandar a sua pergunta aí, que nós vamos responder aqui com certeza. Hoje a palavra devocional está no livro de Salmo, né? 119, versículo 105, né? Nós estamos aqui para fazer o trabalho, né? Deus nos pede para a gente fazer o trabalho, né? Então, meus amados, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos ajudando a você a abrir seus olhos. Estamos ajudando a você para que você, nesse momento, acorde para a vida e ponha o pé no chão e saia dessa cegueira espiritual, que são as coisas que o mundo oferece aí fora. O que é que o mundo oferece aí fora? É bebida, droga, é cachaça, é mulher, é homem, é mulher que se envolve com mulher, homem com homem, paredão, festas muito bonitas, né? Para que as pessoas possam, nesse momento, encantar, né? Muitas coisas encantadoras que o mundo tem aí a oferecer a você. Mas será que essas coisas encantadoras, né,
um bom emprego, um carro bonito, uma moto, uma boa casa, curtir festas, ir para a praia, para cinema, para shopping, viajar. Tudo isso você pode conquistar. O trabalho, que é digno, você sustentar sua família, o lazer e você ter o de melhor, Deus não proíbe isso. Ele não quer que você esqueça ele. Que você, se você tem a dádiva e você conquistou tudo isso, é porque Deus ele te deu o merecimento para isso. E ele quer agradecimento, ele quer a gratidão, ele quer a devoção, a adoração a ele. Por isso diz que em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas vos serão acrescentadas na sua vida. E se você não busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas ele não pode acrescentar. Não adianta dizer, eu amo a Deus, eu leio a palavra, faço oração, frequento as reuniões, os cultos, se eu não saio para pregar, se eu não faço oferta para ele, se eu não me dedico meu tempo para passar a mensagem do Senhor para outras pessoas que precisam ouvir a tua palavra lá fora. Porque a fé sem obras, ela é morta. E isso já, a própria palavra de Deus, ela diz isso. Então, vamos ver aqui uma passagem interessante no livro de Isaías, capítulo 41:10, que sempre nós lemos quando nós estamos fazendo esses cultos. Nós sempre estamos aqui fazendo isso, né? Isaías 41:10, Deus é um Deus tão justo e maravilhoso, ele diz a você o caminho que você deve tomar. Ele diz a você que você tem que fazer o trabalho. Porque Deus, ele é maravilhoso. Então, ele diz aqui a você o seguinte: pegue o seu exemplar da Bíblia, das Escrituras Sagradas, e coloque nesse momento aí que vai dizer a você aqui, ó, Isaías 41:10. Você que tem um tablet, um smartphone, um computador, né? Um iPhone, um iPad, um celular Android, notebook, um desktop, um computador em casa, né? Você pode baixar o aplicativo da Bíblia, né? Seja da Torre de Vigia, ou até mesmo você pode baixar aí também da King James, da versão Almeida, né? Então vamos lá. Isaías 41:10 diz: não temas tu, não temas, aqui diz, porque eu sou teu Deus, eu estou contigo. Não esteja aterrorizado, né? Parte A. Aí a parte B diz, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim. Eu te ajudarei, sim. Eu te susterei com a minha mão direita de justiça. Então, se Deus está dizendo a você que ele vai te susterá, que ele estenderá a mão dele, a mão direita dele para você, que não tenha medo que ele está contigo, tenha fé, tenha força e acredite e se apegue a ele, ele vai te ajudar. Né? Então, Deus também diz que todo sofrimento tem um fim. Como é esse sofrimento que nós falamos? Será que sofrimento é só por uma doença? Ou por um desemprego? Ou por um ente querido que você perdeu? Ou por alguém que você está passando por uma dificuldade financeira? Ou uma vida difícil que você está levando? Ou passando um momento difícil de desemprego, dificuldade financeira? Ou passando até fome? Ou está passando um momento difícil no seu casamento? Né? Ou você está com um filho envolvido com drogas, envolvido com alguma coisa errada. Esse é o motivo para que você desanime. Se Deus diz que ele segura a tua mão e que você não tenha medo, porque ele está com isso. Né? Então, se ele está com você, não tem por que o medo te afligir. Se você tem um Deus Todo-Poderoso que você crê, você tem um Deus Todo-Poderoso que você está na sua vida, está com você.
Então não precisa você temer. Aí aqueles que guerriam contra você, aqueles que ficam querendo te derrubar, querendo te boicotar, querendo armar sua armadilha do passarinheiro contra você. Olha o que Deus disse aqui em Isaías 41, versículo 12. Olha o que diz aqui. Tu os buscarás e não encontrarás. Precisamente, primeira parte. Aqueles que lutaram contigo e aqueles que guerriam contra ti serão como nada, como coisa alguma. Você vai olhar para trás e você não vai achar nenhum deles ali com você. Porque todos aqueles que fizeram algo contra você, eles não estão, você vai olhar para trás e vocês não vão nem encontrar, sabe por quê? E Deus vai dar providência de tirar ele da sua vida, ou tirar ele até dessa terra. Porque o nosso Criador, Jeová Deus Todo-Poderoso, ele é assim. Né? Então, vamos voltar aqui, tirar o e-mail. Todos já sabem o nosso e-mail. Então, meus amigos, não tenhamos medo de nada. Porque nós estamos aqui para ajudar você naquilo que você precisa, naquilo que você realmente precisa. Deus é um Deus que ele busca, né? Nós sabemos que ele não nos desampara desde que a gente busca ele. O nosso Criador, ele sabe o que a gente precisa. E ainda que a gente venha pedir qualquer coisa, ele sabe do que a gente precisa. Então, nós estamos aqui transmitindo a mensagem da palavra, nós estamos fazendo aqui o compartilhamento, né? Nas redes sociais, aqui nos grupos de WhatsApp, aqui, né? Mandando aqui a palavra de Deus, né? E nós sabemos que não é fácil, né? Mas estamos fazendo a nossa parte aqui de transmitir a palavra de Deus para as pessoas e sabemos que a palavra de Deus é vida, né? E nós não podemos, de hipótese nenhuma, deixar, né, de apoiar, de fazer o nosso papel, né, que nós fazemos aqui. Então, nesse momento, o que nós temos que fazer? Né? Nós temos que cada vez mais buscar o reino de Deus, buscar a palavra de Deus. Tenha sempre a dedicação da leitura da Bíblia. Né? Tire um tempo, 20 minutos, meia hora, para você ler a palavra de Deus, para você fazer suas orações, para que Deus ele venha ouvir você, né? E também Hebreus 10, 25 diz que não deixamos de nos reunir, né? A gente não deixar de nos reunir até que o grande dia de Deus chegue. Não deixamos de nos reunir para encorajarmos uns aos outros até chegar o grande dia. Então, onde tem um ou dois ou três falando da palavra, cantando louvores, lendo textos e evangelhos bíblicos para encorajar uns aos outros, esse é o nosso papel. E estar nas ruas para a gente pregar a palavra de Deus, pregar a mensagem de fé para as pessoas. E a gente tem que fazer esse trabalho. Então, meus amados, não podemos perder a fé de hipótese nenhuma. Porque o nosso Deus, ele jamais abandonará a gente, né? E nós temos que ter a consciência disso, né? Vamos aqui nesse momento aqui fazer aqui um outro compartilhamento, né? Porque
já conseguimos encerrar aqui, né? E às vezes o próprio Facebook, ele até bloqueia a gente também, né? Isso é muito ruim, né? E a gente está passando aqui a mensagem da palavra de Deus, né? Não era nem para estar existindo essas coisas, né? Vamos aqui tentar sair, entrar em outra página, para que a gente consiga transmitir, né? Não. Então, meus amados, o nosso papel, né? O nosso papel diante como pregador da palavra, a gente tem a obrigação de fazer. Né? Nós temos essa obrigação. Então, é natural que nós façamos isso, porque se a gente não fizer o nosso papel da palavra de Deus, ainda que aqueles que não queiram nos ouvir, né? Aquele que não tem o interesse de nos escutar, ainda assim nós temos que fazer a nossa parte, né? Pregar a palavra, pregar o evangelho para todos aqueles que estão querendo ouvir, que às vezes tem pessoas que não querem ouvir, mas tem outros que já gostam de ouvir a palavra de Deus. Mas a porta larga da destruição, Deus disse que a porta larga da destruição, Deus disse no passado, né, que seria enorme. E seria um caminhão de areia. Ou seja, você consegue contar um caminhão de areia? É muita gente, é muito grão. E a porta da salvação seria a porta estreita, ou seja, poucos se salvariam. Né? Então, a gente sabe que nem todos serão salvos, porque a porta larga da destruição está aí para todo mundo e aqueles que rejeitam a palavra de Deus e aqueles que não querem ouvir a mensagem do Senhor. Então, isso são coisas que nós sabemos que nós estamos diante dessas situações, né? E nós sabemos que isso está para todo mundo, né? Outros querem ouvir essa palavra de Deus, querem ouvir a salvação, outros não querem ouvir, e outros estão sedentos pela palavra. Né? Mas vai chegar um tempo que todo mundo vai querer procurar a palavra de Deus e Deus vai cessar até mesmo a pregação nas ruas, nos ministérios, com as igrejas. Porque quando isso acontecer, os cristãos pararem de pregar nas ruas, é porque Deus já deu sinal que o fim já está perto. Quando você vê aí nação se levantar contra a nação, reino contra reino, a Ucrânia contra a Rússia, a guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, os países do Oriente Médio, um guerrilha contra o outro, os Estados Unidos querendo atacar a Venezuela, né? Estão atacando navios petroleiros deles. Isso é mostrar poder, força. Eles querem mostrar poder. Por causa de petróleo, por causa do dinheiro, por causa da ganância, por causa do poder. E a ganância desses governantes do mundo tem atrapalhado a vida das pessoas, da população, principalmente do povo pobre, né? Nós estamos vendo o nosso estado aí, a Bahia, índice de primeiro lugar da violência. Nós estamos vendo aí a polícia trabalhando igual louco, dia e noite nas ruas. Mas ainda assim, o governo atual que está aí apoia a própria criminalidade. Porque para um presidente da República abrir a boca para dizer que traficante é vítima, pelo amor de Deus, dizer que a pessoa que rouba um celular
é só um roubar porque ele quer comprar o vício dele. Então, isso mostra que o próprio governo, a pessoa que está lá, que preside o nosso país, ele não tem respeito com a nação e com as pessoas da população de bem que trabalham para ter o seu sustento e ter suas coisas, seus bens. Ou seja, o bem ele tem que ser confiscado pela marginalidade, pelos traficantes, pelas facções criminosas, e eles acham que estão certos. E se você for contra isso, você ainda pode sofrer uma represária, e essa represária, se você for em contrapartida responder a eles, ou ir contra eles, você ainda pode responder por isso e ser preso. E ele sai pela porta da frente e você acaba sendo criminoso. Então, os valores hoje da vida, elas se inverteram, né? Então, nós temos que tomar até cuidado com a gente, porque antes o Facebook deixava os vídeos da gente falando da palavra de Deus, não apagava os vídeos da gente, né? Agora o Facebook, ele apaga, né, os vídeos das igrejas, das pregações, das fanpages, das páginas, e até mesmo da sua página pessoal. Aí eu pergunto a você, nós não estamos aqui propagando pornografia, nem tráfico de droga, apologia às drogas, nem prostituição, nem pornografia infantil, nem adulta. Nós não estamos aqui denegrindo a imagem de ninguém. Porque a senhora Meta e o Facebook fica querendo todo o tempo apagando as pregações que nós fazemos nas redes sociais. Por que isso? Nós estamos passando aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é unânime, ela é universal. A palavra de Deus, ela é para proteger, ela é para edificar, ela é para curar, libertar, salvar as pessoas. É a luz, é o caminho e a verdade. Mas se eu tivesse aqui colocando vídeo de armas, de drogas, talvez o Facebook e o ministro lá do STF que apoia a bandidagem, ele não tinha mandado tirar. Então, não dá para entender essas coisas. Existem coisas que estão fora do nosso alcance. Então, o que é certo hoje? Será que você amar sua família, você seguir o que está o mandamento do reino de Deus, seguir os padrões que a palavra de Deus quer, você respeitar a Deus, a pátria e a família, você honrar teu pai e tua mãe, né? Você respeitar sua esposa, você zelar pelos seus filhos, pelas éticas, pelos bons costumes, pela boa moral. Então isso está se acabando, porque tudo que é de errado, o atual governo que está aí está apoiando, né? E a gente fica com a nossa cara de tacho. E nós estamos aqui pregando o reino de Deus, passando a mensagem do reino de Deus. Ainda assim, nós parecendo até que nós somos os terroristas, somos as pessoas que não prestamos para a sociedade. Então, isso não pode acontecer de hipótese nenhuma. Como é que a própria Meta, o Facebook, né, apaga dos nossos vídeos? A gente bota aqui uma pregação para deixar aí, e eles apagam da nossa página, como se a gente não tem o direito de falar da palavra de Deus para as pessoas. Então, meus amados, é complicado. A gente faz esse desabafo porque a gente sabe que... mas é uma forma de a gente protestar, de a gente reivindicar os nossos direitos, né? Eu acho que isso aí eu não vejo como uma forma de a gente estar aqui agredindo ninguém, né? Mas que a gente seja respeitado, o direito da liberdade, da religiosidade, o direito de ir e vir, que nós temos que ter respeitado isso. E não é respeitado, que a própria Meta é controlada pelo governo federal que está aí. E eles fazendo as coisas deles contra o povo cristão.
Vocês estão jogando o povo cristão contra a sociedade como se nós fôssemos os bandidos. Nós não somos isso. Nós somos evangelizadores, pregadores da palavra. Nós somos pessoas de bem, direito, e queremos o bem para a sociedade. Esse trabalho psicológico, social da palavra de Deus, existe até lei que tem que ser respeitado. De um líder religioso, de uma igreja, de uma congregação, de uma entidade religiosa, vocês têm que respeitar isso. E não está se tendo esse respeito. Porque o vídeo da gente passa 5, 10 dias, vocês apagam. E isso nós não podemos aceitar. Né? Então, eu acho que a senhora Meta, o Facebook, o Instagram, tem um mínimo respeito pelas religiões. Porque aqui, eu sou um líder religioso, né? Uma autoridade religiosa eclesiástica, mas acima de mim está o Criador, o reino de Deus. Porque eu não sou nada, eu sou apenas um representante. E vocês ficam fazendo isso. Nós não temos preconceito nem discriminação contra ninguém. Nós estamos aqui fazendo nosso papel da palavra de Deus. Porque é uma obrigação nossa fazer o nosso papel de evangelizador. E isso não pode acontecer. Vocês estão cessando, limitando o direito à liberdade de expressão, o direito da liberdade religiosa de pregar a palavra, de salvar aquele que está do outro lado, passando por um problema difícil, espiritual, psicológico. Vocês não podem fazer isso com a gente. Então, eu acho que, não sei se é só a minha página ou a página da igreja, mas a página da gente é marcada o tempo todo. Um spam, parecendo até que a gente está cometendo um crime. Está compartilhando apologia às drogas, à sexualidade, alguma coisa que vocês estão fazendo aí. Como é que vocês apagam o vídeo da gente? O que é que nós estamos propagando aqui de errado? Para que vocês estão apagando a página da gente? O que é isso tudo? O que é essa perseguição toda? Eu vou deixar aqui essa pergunta e deixar no subconsciente de vocês, para que vocês entendam que isso aqui é a palavra de Deus, é soberano, é divina, é celestial, é universal. Vocês têm que respeitar isso. Bom, voltando aqui para o nosso culto aqui, então aqui também o livro de Isaías, o capítulo 55, versículo 6, ele é muito enfatizador, né? Quando ele fala aqui de Isaías 55, 6, né? Vamos ler aqui na íntegra, porque vamos ler aqui o versículo 55 e o Isaías 55, versículo 5 e o 6. Não, Isaías 55, versículo 6 e o 7. Nós vamos ler aqui na íntegra. E aí você anote bastante aí esse texto, para que você possa fazer uma autorreflexão. É importante para como é que nós buscamos a Deus, como nós nos achegarmos a Ele, como nós podemos nos achegarmos ao Criador, qual o meio de nós chegarmos. Conhecer ao Criador é você conhecer a palavra dele, as escrituras sagradas, os tesouros espirituais da palavra de Deus. Quando você faz isso, você está automaticamente, você está conhecendo a Deus, as suas qualidades, o que ele exige de nós e o que ele requer de nós. E os exemplos que a palavra de Deus nos dá e o caminho que nós temos que traçar. Esse aqui é o interessante da nossa vida, né? É o caminho que nós temos que tomar para a gente chegar a esse denominador, né? Então,
meus amados. Isaías 55, 6, preste bem atenção. Olha o que diz aí o seguinte: buscai-vos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque enquanto ele está próximo. Então, se você está aflito, você está passando dificuldade, está passando por problemas, invoque ao Senhor, invoque a Jeová Deus, a Yahweh, e ele os susterá você. Busque ao Senhor enquanto ele pode ser achado. Se ele está distante de você, você chame ele para o seu lado. Invoque enquanto ele está próximo. E se você sentir que ele está distante de você, ainda assim chame o Senhor, invoque o teu nome. Jeová Deus Yahweh, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés. Deus dos nossos antepassados, Deus do nosso presente. Nós sabemos que ele é o nosso Criador. Meus amigos, o mundo já está no poder do maligno. E nós sabemos que nós vivemos nesse mundo, mas não podemos compactuar com as coisas desse mundo, com a idolatria, com a criminalidade, com as coisas erradas, né, com o charlatismo, com o estelionatismo, com trambicagem, com outras coisas erradas, né? Existe, além dos 10 mandamentos que nós já conhecemos. Aí o versículo 7 diz aqui: deixa que o perverso abandone o seu caminho, e o homem justo e os seus pensamentos permita retornar para o Senhor. Essa é a primeira parte desse texto aqui. Então Deus diz aqui: deixe o perverso abandone o seu, deixe que o perverso abandone o seu caminho. O que é que quer dizer isso aqui? Se você que está no mundo tem suas práticas erradas, Deus diz aqui: deixe que ele abandone o seu caminho perverso. Abandone suas práticas imorais, suas práticas indecentes. E você vai conseguir resolver todos os problemas. Você vai ali, bate na porta do morador, fala de Deus para ele. Você está na esquina, no ponto de ônibus, num terminal de trem, terminal rodoviário. Você está no terminal marítimo, até mesmo no aeroporto, né? Ou num ponto de ônibus, ou no hospital, ou na creche, ou no orfanato, no asilo, no presídio, no asilo de idoso. Você vai lá, fala com ele, e ele não, a primeira vez ele olha, te ouve, ou então a primeira vez ele não quer nem te ouvir. Ou então você bate na porta do morador e diz: não quero te ouvir não, sai daqui, joga água, xinga você, diz que você não tem o que fazer. Você vai bater lá pela segunda vez, ele vai, olha para você, e ele vai dizer: o que é que o senhor tem a falar comigo? Aí você vai passar a mensagem. No outro dia você vai bater de novo, ele já vai te receber melhor. No outro dia ele vai te convidar para tomar uma água, e você vai abrir um estudo bíblico com ele. E você vai conseguir convencer ele de estar dentro do reino de Deus. Assim foi o nosso passado com os discípulos, com os apóstolos. E Cristo, nosso Senhor, também fez isso. Aí aqui diz o quê? Deixe que o perverso abandone o seu caminho, e o homem injusto os seus pensamentos. Tá vendo? E permita-o retorná-lo para o Senhor, e ele terá misericórdia dele. Olha o que diz aqui: o Senhor, e ele terá misericórdia dele, para que o nosso Deus, que ele abundantemente o perdoará.
E Deus, nosso Criador, Jeová Deus, Yahweh, o nosso Senhor, o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não quer que você se destrua. Ele sabe que você tem suas práticas impuras, mas em momento algum, mesmo sabendo, mesmo o nosso Criador e o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que reina no reino dele, sabendo que você pratica essas coisas, ele não vai querer sua destruição. Ele quer que você se arrependa para que você retorne para Deus. Ou se você nunca conheceu a Deus, você vai ter a oportunidade de você se redimir dos seus pecados, se revestir de uma nova criatura, e de uma nova criatura você será convertido e batizado. Então é isso, meus amigos. Não perca a sua fé. O cristão não pode ser, vou me batizar porque minha esposa é da igreja, meu marido é pastor, é missionário, é bispo, é presbítero, é obreiro, eu vou entrar porque eu vou acompanhar ele. Não faça isso. Tanto você homem, mulher, não faça isso. Você tem que estar ali dentro de coração. Você tem que estar ali porque somente seu coração diz a você: eu quero estar vivendo o reino de Deus na minha vida. Eu quero viver uma nova pessoa de acordo com as tuas escrituras. De acordo com a tua palavra. E o cristão que não sai para evangelizar, para pregar, ele não é cristão. Então, meus amados, meus amigos, eu quero aqui agradecer a todos, né? A senhora Vládia, né? Silveira botou aqui amém, né? Deus abençoe a sua vida, senhora Vládia, né? Então, nós sabemos que o reino de Deus, ele domina. Ele já vive nos céus, né? Então, nós precisamos viver o reino de Deus no nosso coração. O reino de Deus, ele tem que estar dentro de você, para que você pratique tudo aquilo que você quer fazer. Então, meus amados, nós queremos aqui agradecer, quero pedir aqui um muito obrigado, e nós estamos chegando já ao fim. Quero mandar um abraço para o pessoal de Mar Grande, Veracruz, Conceição de Veracruz, Barra Grande, Barra do Gil, Barra do Pote, Tairu, Itaparica, né? Povo do Alto das Combas, do Alto de Santo Antônio, Misericórdia, Gameleira, Bom Despacho, né? Amoreiras, né? E por aí vai. Nós estamos aqui agradecendo por tudo. Eu quero também dar um abraço ao povo de Varginha, Minas Gerais também. O pessoal de São Paulo, lá em Ribeirão Preto, né? E todo mundo aqui assiste, que acompanha o nosso programa. Quero aqui agradecer de coração e dizer que a paz do Senhor, nosso Jesus, Senhor, o Cristo, Yeshua, esteja na tua vida, na vida de vocês. E vamos terminar aqui com uma pequena oração e agradecer pelo culto de hoje. Pai amado, Deus eterno, nós queremos aqui agradecer a Ti, ó Senhor, que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor não deixa faltar nada na nossa vida, Senhor. Nem da vida daqueles que estão assistindo esse culto agora maravilhoso. Eu peço aqui ao Senhor, que o Senhor ilumine e proteja os caminhos de todos aqueles que vão assistir e ouvir essa oração, toma posse dessa palavra. Você que nesse momento está passando por dificuldade financeira, por depressão, você que está passando por momentos difíceis, que está com um processo indenizatório, que precisa desse dinheiro para resolver sua vida, que Deus possa abençoar sua vida em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do teu Cordeiro, ó Senhor. Que Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh, Todo-Poderoso. E pelo nome do teu Filho amado Cristo, abra esses caminhos para aqueles também que botaram o currículo e não foi chamado,
aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sofrendo com depressão, aqueles que perderam um ente querido, aqueles que estão com problema no casamento, na família, esposa que se esfriou com o marido com esposa, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, que haja paz, que afasta todo o mal em nome do Cristo, em nome de Jesus. E dê uma ótima semana abençoada, com as tuas bênçãos, com tua proteção, nos livrai de todo o mal, cegai a mente e os olhos daqueles que querem tentar contra a nossa vida. E por isso aqui eu agradeço, ó Pai, agradeço por tudo, e que o Senhor toma posse dessa oração agora, para que as pessoas que estão aí ouvindo, que vão assistir, abençoe essas famílias, em nome do Cristo, em nome de Yeshua. Amém. Meus amigos, aqui eu finalizo aqui o nosso culto, nossa mensagem de fé. Eu quero aqui agradecer de coração a todos vocês. Que Deus abençoe a semana de todos vocês. Shalom Adonai. Um forte abraço.